Então, boa noite a todos os irmãos aqui da Casa Espírita, Luz e Paz, e aqueles que nos acompanham pela internet. Estamos aqui mais uma semana para nosso estudo do Evangelho semanal, em que hoje vamos começar uma série. Vamos falar sobre a parábola, vamos fazer uns estudos de algumas parábolas e as parábolas que escolhemos para esse início, a parábola do bom samaritano. Vamos à nossa prece de início, invocando a proteção dos mentores espirituais dessa casa, dos nossos mentores espirituais, pedindo a bênção e autorização de Jesus para o início desses trabalhos, pedindo que nos auxilie e que nos ilumine para essas reflexões. A parábola do bom samaritano, então, foi a escolhida para a gente começar a fazer alguma série de estudos sobre as parábolas. Então vamos iniciar. Eu vou fazer a leitura da parábola, e só para constar, eu sempre que eu utilizo a leitura de algum texto do Novo Testamento, eu faço a utilização da Bíblia do Novo Testamento traduzida pelo Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução que eu acredito e gosto bastante, bem fiel do texto bíblico. Então vamos lá. Está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Para a gente analisar, fazer uma leitura dessa parábola com a chave interpretativa do Espiritismo, à luz do que foi descortinado para a gente pelos Espíritos, é necessário que a gente volte um pouco e vamos entender o contexto em que foi realizada, em que Jesus narrou, nos trouxe essa parábola. Era comum naquela época em que Jesus pregava o Evangelho que os doutores da lei experimentassem Jesus. E muitas vezes até com perguntas capciosas, maliciosas, com a intenção de ou desmascarar ou ver a extensão dos conhecimentos, quem Jesus era, se ele se contradiziria, E então eles faziam, a gente vai ver em diversas passagens do Evangelho, que os doutores da lei, os fariseus, eles faziam algumas perguntas capciosas para Jesus. Seja lá perguntando, naquele momento que o Romano pergunta sobre a moeda, que Jesus responde: dai a César o que é de César. E uma dessas perguntas foi nessa ocasião, que o doutor da lei faz essa pergunta para Jesus, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E é claro que a gente tem conhecimento, ou vai saber que o doutor da lei, como um grande conhecedor, uma das autoridades máximas da lei mosaica, conhecedor ali da lei, ele tinha plena consciência, ele sabia o que devia fazer para herdar a lei.
Então ele tinha um motivo por trás dessa pergunta, e Jesus, em sua infinita sabedoria, Jesus sabia muito bem qual era a intenção do doutor da lei ele formular essa pergunta. E Jesus, então, ele utiliza dessa pergunta, vamos dizer assim, com dois objetivos. Um, obviamente, para nos ensinar, e o outro para fazer o doutor da lei refletir sobre si mesmo, para que ele entrasse, voltasse para o seu íntimo e se conhecesse. Isso tudo por quê? Porque o que Jesus vai objetivar, nos ensinar e fazer e provocar reflexão do doutor da lei? Que o conhecimento não basta por si mesmo, O doutor da lei era um profundo conhecedor da lei divina, e ele sabia o que era necessário fazer então para herdar a vida eterna. Mas Jesus vai tornar explícito então com essa parábola que não basta esse conhecimento, é preciso ir além. Vamos ver que o conhecimento é muito importante. É através do conhecimento que a gente passa a olhar para dentro de si mesmo, passa, digamos assim, curar nossa cegueira espiritual. E quando a gente cura nossa cegueira espiritual, a gente abre os olhos, começa a enxergar as coisas por um outro ponto de vista que não material, e a gente pode então iniciar de uma maneira mais clara, mais consciente a nossa reforma íntima. Então, com isso, não queremos dizer que o conhecimento é desnecessário. O conhecimento ele é extremamente importante e fundamental para que a gente possa iniciar nossa reforma íntima através do conhecimento de nós mesmos. Justamente o tema do nosso último encontro, que Santo Agostinho nos deu uma receita para isso. Vamos ver a resposta de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Então o conhecimento é deveras importante. Não é inútil você estudar, você procurar conhecimento. É necessário que você busque no conhecimento para que você se conheça e possa fazer essa reforma íntima. Não é à toa que a gente diz que o segundo mandamento, os mandamentos primordiais do espírita, um deles é estudai, orai e instruí-vos. Então buscar o conhecimento para que a gente possa nos mudar. E então, é essa a grande sabedoria, Jesus vai demonstrar então, no contexto dessa parábola, uma grande distinção. Existe uma dicotomia e uma distinção entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é quando a gente sabe a teoria, mas não basta por si mesmo. Esse é o conhecimento. É necessário também a sabedoria, que consiste em saber e aplicar o conhecimento. E embora todo sábio seja um conhecedor, e muitas vezes até de forma inconsciente, porque todo esse conhecimento ele já está gravado na nossa consciência. Mas a gente optou, desde lá da história de Adão e Eva, por fazer nosso próprio caminho, desvinculado das leis de Deus. Então, na verdade, a gente buscar esse conhecimento é resgatar um conhecimento que já temos. Então, a gente precisa resgatar esse conhecimento e aplicar ele. E aplicar ele é sabedoria, E às vezes a gente vê pessoas que sequer sabem ler, escrever ou ter um curso superior e tem uma sabedoria imensa, Para a gente ver que, embora nem todo conhecedor é sábio, mas todo sábio é um conhecedor, ainda que não tenha o conhecimento formal, material, mas tem um conhecimento espiritual imenso, Então a gente tem também uma dicotomia entre o conhecimento material e o conhecimento espiritual, O conhecimento material aí pelos títulos acadêmicos, tudo isso não guarda muita relação, propicia que a gente busque, mas não guarda muita relação com o conhecimento espiritual. Então a gente pode dizer que todo sábio, é também um conhecedor, espiritualmente falando, mas nem todo conhecedor, materialmente falando, é um sábio. Então Jesus deixa isso bem claro nessa parábola. E é justamente isso que vamos tratar nessa parábola. Como nós vamos apreciar essa parábola? Vamos fazer um estudo, é uma técnica de estudo, vários
Ela se iniciou muito ali em Minas Gerais e hoje vários centros usam uma técnica chamada miudinho. Vamos analisar frase por frase dessa parábola, assim como eu fui fazendo no último encontro, quando a gente analisou frase por frase da resposta de Santo Agostinho. Então começa a parábola. Aqui eu já não vou usar a tradução do Haroldo Dutra Dias, para a gente ver como existe uma diferença nas traduções, e vou usar a tradução da Bíblia pastoral, normal, né? Uma Bíblia que a gente tem. Então começa, primeira frase. E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Então, ao responder o doutor da lei, reperguntando, olha, o doutor da lei fez uma pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta, devolve uma outra pergunta. Que está escrito na lei? Como lês? Porque Jesus sabia a intenção do doutor da lei e sabia que ele sabia a resposta. Então Jesus devolveu. O que está escrito na lei? Né? E quando Jesus faz isso, Jesus está provocando ele a voltar para o seu íntimo. Né? Justamente o que a gente diz, conhece-te a ti mesmo. É como se Jesus falasse, doutor, o senhor é um profundo conhecedor da lei. O que está escrito na lei? Né? Então Jesus provoca essa reflexão no doutor da lei. E vamos voltar ao texto da parábola, e respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então confirma aquilo que Jesus já sabia, que o doutor da lei ele tinha plena consciência e pleno conhecimento do que a lei estabelecia. Mas será que o doutor da lei ele tinha sabedoria? Será que ele aplicava esse conhecimento que ele tinha? Vamos prosseguir e vamos ver, né? E é até um termo curioso, porque eu não sei se vocês, mas às vezes eu vejo muito, a gente tem uma expressão hoje que a gente usa. Muitas vezes a gente chama alguém de fariseu. Ah, fulano é um fariseu. Eu lembro na faculdade era engraçado, porque a gente tinha lá 2 grupos, né? Tinha um grupo de amigos meus e um outro grupo, a gente era um pouco, a gente brinca, mais nerd, o grupo do fundão, e o grupo do fundão se fazia e tal, e a gente acabou apelidando eles de fariseus. Por quê? Porque eles... quando a gente chama alguém de fariseu, né, a gente usa essa expressão, o que a gente quer denotar com isso? A gente quer passar a ideia de que a pessoa é só na aparência. Então a gente brincava assim, são estudantes do direito, grandes juristas na aparência. Né? Então eles aparentavam externamente, e a gente quando chama alguém de fariseu, o que a gente quer passar é isso, até com um tom meio jocoso. Né? É alguém que aparentemente né, que tem essa aparência, tem esse conhecimento, mas não vive aquilo, né? Como diz aqui nos dizeres de Carre Bachutel, que é um expoente espírita, é usar a capa de santo, né? Ou como Jesus disse, o túmulo caiado, aquela pessoa que é lindo por fora, mas por dentro não utiliza esse conhecimento para se melhorar. Né? Então o termo fariseu até ficou com isso, a gente emprega isso hoje com esse sentido, de alguém que externamente é uma coisa, mas por dentro não pratica isso. E Jesus então responde a ele, respondeste bem, e faze isso e viverás. O que podemos extrair da resposta de Jesus? Que o que importa era o cumprimento da lei como ele a conhecia, né? Colocando a prática do bem como condição essencial para viver a verdadeira felicidade. Então Jesus aí já dá um ensinamento sublime, né? Jesus fala, tá bom, faze isso e viverá bem. Ou seja, não basta que você conheça a lei, não basta que você conheça o que você tem que fazer, o importante é que você faça, né? Depois, ao final, eu vou ler uma mensagem também do Carre Bachutel, fantástico, em que ele faz uma reflexão sobre isso, sobre esse ensinamento. Mas então Jesus já dá, viva o conhecimento, né? Não basta saber. E a gente disse que isso, a intenção de Jesus também, além de ensinar aqueles que estavam presentes, era provocar uma reflexão íntima no doutor da lei. E ele provoca essa reflexão íntima no doutor da lei, quando ele responde, né, faze isso e viverá bem, que o doutor da lei, meio que instantaneamente, ele quer se justificar.
né? Tanto que vamos prosseguir aqui na parábola, consta, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, lembra-se, uma reflexão íntima que Jesus provocou, conhece-te a ti mesmo. Então, voltando, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Né? Então, ali ele já iniciou esse processo de reflexão íntima, o próprio doutor da lei. Então, quem é meu próximo? Mas ele também sabia a resposta. Né? E Jesus vai usar isso para trazer uma lição de amor, de caridade, de compaixão. Né? Então, o doutor da lei sabia quem era o próximo, mas talvez não só a experimentar a si mesmo essa reflexão, será que ele não quis testar Jesus? Então a gente vai perceber quão orgulhoso e quão vaidoso eram os doutores da lei, eram os fariseus, né? Era um povo extremamente orgulhoso, vaidoso. A gente já teve a oportunidade aqui de dizer, quando a gente tratou sobre os exilados de Capela, e os hebreus foram um dos povos que vieram exilados de Capela, e um povo escolhido por Deus para ser o primogênito, o nosso irmão primogênito, ou seja, para nos ensinar a verdade do Deus único e qual que foi, digamos assim, o pecado, a queda espiritual deles. Justamente o orgulho e a vaidade. Porque como eles foram escolhidos para nos ensinar, para trazer para o resto dos povos que habitavam a terra naquele momento essa mensagem, em vez de assumir essa responsabilidade, eles se tornaram extremamente orgulhosos, como se acreditando como um povo privilegiado, era o povo escolhido por Deus, e a ideia que eles tinham muito ali era de que eles se sentiam superiores aos demais. Então eles não iriam ensinar como um irmão mais velho ensina os demais, né? Eles queriam subjugar os outros povos, tanto que a ideia de Messias dele era alguém que iria vir libertar eles daquele cativo que eles viviam e escravizar os demais povos. Então essa foi a queda, eles eram extremamente orgulhosos e vaidosos, o que a gente percebe nessa passagem da parábola, né? E Jesus então vai usar dessa pergunta para nos trazer um ensino. E Jesus, a gente vê, quando a gente estuda o Evangelho, vê a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus ele vivia em meio de pessoas simples, humildes, né, oprimidos, e ele também usa nos seus ensinos essas pessoas simples, essas pessoas humildes, essas pessoas oprimidas para nos ensinar. E nós vamos ver na parábola aqui do bom samaritano que Jesus vai se valer de uma pessoa simples, humilde, que era um samaritano, para nos trazer os ensinos. Porque a gente sabe que havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos, e os judeus eles menosprezavam os samaritanos, né? Eles não tinham apreço, eles desprezavam os samaritanos. Jesus vai utilizar então dessa simplicidade de um samaritano que era desprezado pelos judeus. Veja, quem está fazendo a pergunta é um doutor da lei. Jesus então vai utilizar a parábola de um samaritano para trazer o ensinamento e provocar reflexão no doutor da lei. Então vamos entrar. E respondendo Jesus, disse-lhe: descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Em primeiro lugar, nos chama bastante atenção nessa parábola que Jesus não descreve a vítima dos salteadores. Perceba, Jesus diz apenas um homem, né? Ele não diz como esse homem se vestia, ele não diz a idade desse homem que foi vítima dos salteadores, ele não fala a ascendência desse homem, a cor, a orientação sexual, condição financeira, ele não traz nenhuma informação sobre esse homem que permite a gente identificar quem é esse homem, né? E qual a intenção de Jesus? Isso é aleatório? Foi para encurtar a parábola que Jesus não descreveu? Não, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Quando Jesus simplesmente diz um homem, sem dar qualquer descrição, ele quer mostrar para a gente que é irrelevante qualquer descrição sobre o homem, né? Ele vai demonstrar para a gente a compaixão como um sentimento sublime, um exercício que a gente deve fazer, e que para isso pouco importa quem é a vítima, quem necessita de ajuda.
né? Que a gente não deve perguntar, olha, está precisando de ajuda, mas quem é que está precisando de ajuda, né? Ajudar os meus, amar os meus semelhantes, aqueles que pertencem à minha comunidade, é muito fácil. O difícil é amar aquele que é diferente de nós, né? E ajudar aquele que é diferente de nós. Então tem uma intenção nessa omissão quanto às características do homem que foi vítima dos salteadores. Né? Me lembra muito aquele ditado que diz assim: devemos fazer o bem sem olhar a quem, né? Não interessa quem é que está necessitando, a gente simplesmente faz o bem. Além disso, essa indefinição, né, além dessa simbologia de representar todos, ela nos traz uma mensagem e nos provoca uma reflexão muito grande. Esse homem poderia ser qualquer um de nós. Né? Qualquer um de nós poderia ser vítima desses salteadores, desse infortúnio que aconteceu. Outro ponto muito importante que nos oferece nessa passagem é que Jesus diz: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Emmanuel nos diz que nenhuma palavra que consta da Bíblia, nenhuma palavra que conta do Evangelho foi colocada por à toa. Então, quando Jesus diz o homem descia de Jerusalém para Jericó, vamos buscar algumas informações. Jerusalém era uma cidade que ficava situada a mais ou menos 760 metros acima do nível do mar. Uma cidade que estava acima, remete à noção de elevação, de altura, de céu que a gente tem. Além disso, era uma cidade extremamente espiritualizada. Uma cidade que desde o século X a.C. era considerada um centro espiritual. Então, e tanto que hoje Jerusalém é uma cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos. Então Jerusalém representava, simbolizava nessa parábola a espiritualidade, uma cidade espiritualizada, um nível, digamos assim, espiritual. E Jericó? Jericó, ao contrário, é uma cidade, podemos dizer então, sob o ponto de vista espiritual, que Jerusalém representava a sacralidade e o espírito, estava representando isso. Jericó é uma cidade, por outro lado, que está situada 240 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então veja, a ideia também simbólica de que Jericó estava abaixo. O que a gente tem quando a gente descortina a doutrina espírita? A gente tem sempre essa ideia, talvez um pouco parecida, nesse ponto com o que se tem no cristianismo de inferno, que está abaixo, né? A gente coloca o inferno abaixo, os umbrais, as furnas umbralinas no fundo. Jericó então estava abaixo do nível do mar, simbolizando então uma queda. E Jericó era uma cidade rica em comércio, em casa de câmbio, né? Em um local de intenso trânsito. Jericó então simbolizava a materialidade, a vida material, né? Tudo que nos prende à terra. Então, quando Jesus diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, o que está demonstrando? Uma queda espiritual, né? Esse homem que descia, ele estava em queda moral, em queda espiritual, saindo do espiritual e descendo ao nível material. Ele estava em busca do que é terreno, do que é transitório, né? Ele não estava em ascensão, né? Saindo do material Jericó, indo a Jerusalém. Ele estava em queda. Nada é coincidência. Vemos então, né? Até geograficamente falando, o espiritual está acima do material. E quando a gente está em queda moral, a gente está também em queda vibratória. E a gente sabe que quando a gente entra em queda vibratória, a gente abre, digamos assim, brechas ou conexões para que a gente tenha más influências, né? A gente se torna invigilante e abrimos então a conexão com más influências, seja do plano em que vivemos, dos encarnados ou dos desencarnados também. A gente sabe que tudo é um magnetismo. Se eu estou num baixo padrão vibratório, eu vou atrair aqueles que também estão, né? Então, será que não é essa queda espiritual, esse baixo padrão que atraiu esses salteadores, que atraiu esses assaltantes aí que quase mataram esse homem?
né? Quando diminuímos nossos padrões vibratórios, atraímos essas influências perigosas e que às vezes nos conduz a quadros obsessivos impossíveis da gente sair sozinho deles, né? E Simão Pedro, que é um palestrante espírita, vou até ler aqui o que ele diz sobre isso. Ele fala: ele foi assaltado por salteadores, sorrateiramente, porque estava simbolicamente caindo, perdendo o senso do rumo certo, e aí se tornou mais influenciável porque fragilizado, né? Então, quando caímos moralmente, nós também somos assaltados. Assaltados por sentimentos inferiores que nos dilapidam o que há de melhor em nós, né? Eles roubam isso vai nos roubar nossa paz e nos deixar também meio mortos. Mais uma vez trazendo essa ideia que pode ser qualquer um de nós, esse homem. Continuando o texto da parábola, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, e vendo, passou de largo. Então, depois do homem que foi assaltado, que Jesus não descreve, ele vai inserir 3 pessoas nessa parábola, e essas 3 pessoas, cada um com características distintas, e cada uma simbolizando um grupo ali para o contexto da época. O primeiro é um sacerdote. O sacerdote era uma figura respeitada em seu meio e que tinha também profundo conhecimento da lei. E a gente sabe que Deus ajuda a criatura por intermédio da própria criatura. O sacerdote, além de respeitado, ele tinha pleno conhecimento disso. Mas ele perdeu a oportunidade de se fazer instrumento de Deus naquele momento, né? Ele viu ali alguém que necessitava de ajuda e, como diz a parábola, passou de largo, demonstrando então uma total indiferença ao sofrimento alheio. E quantos de nós já não agimos assim, né? Quantos de nós, inclusive eu, porque a gente que está aqui palestrando ou explanando, a gente não é santo, não somos perfeitos e a gente cai também, né? E digamos que o que a gente fala aqui, o primeiro ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então a gente fala para nós mesmos. Então eu também já agi muito assim, às vezes acabo agindo. Quando de nós, às vezes, na proximidade, cruzando com alguém que precisa de ajuda, a gente não passa de largo, né? E desculpa a gente tem as mais variadas possíveis, porque a gente está com pressa, porque o lugar é perigoso, a gente está com medo de ser assaltado também. Então, né, a gente arranja uma desculpa e passa de largo para não ajudar, né? A gente também age assim. A gente tem que então perceber com essa parábola, será que a gente deve agir assim, né? E o sacerdote, então, como primeira pessoa trazida por Jesus, depois do homem, ele vai representar esse grupo de todos aqueles que podem ajudar alguém e nega a socorrer, né? Seja por qual motivo for. O segundo, e olha que interessante, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Ou seja, o sacerdote também estava em queda espiritual. Ele fazia o mesmo caminho, ele também estava indo de Jerusalém para Jericó. Então, embora fosse um sacerdote, um religioso, isso não significa por si só que ele era um ser espiritualizado superior. Ele também se encontrava em queda moral, né? O que até justifica a atitude que ele teve. Então, não é pelo fato de estarmos dentro de uma igreja, de estarmos dentro de um centro espírita, que praticamos o bem, né? Essa é a reflexão que Jesus nos provoca com essa parábola o tempo inteiro. A segunda pessoa que Jesus coloca é um levita. Então vejamos. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então, o que era o levita? Levita também era um sacerdote da tribo de Levi. E confirma que nem todo aquele que conhece a lei a pratica, né? Que Jesus estava, nós vimos desde o início que Jesus estava provocando essa reflexão íntima no doutor da lei, que ele estava ali formulando essas perguntas capciosas. Você é um profundo conhecedor da lei, você pratica isso, essa lei que o senhor conhece, né? Então é importante, mais uma vez, dizer, nós vamos bater nessa tecla durante toda a nossa conversa, que não basta conhecer a lei, tem que aplicar, né? E isso foi magistralmente explanado aqui na última palestra proferida pelo senhor Joacir, né? Quem assistiu lembra, qual foi o tema que o senhor Joacir explanou aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Né? Não basta bradar, Senhor, Senhor, saber, né? Clamar, louvar. A lei de adoração, sabemos, é uma lei moral, mas não basta adorar, não basta exclamar, a gente tem que fazer mais, tem que partir para a ação, né? Fazer de fato acontecer a vontade do Pai. O conhecimento teórico sozinho ele não é suficiente. Como eu já disse, é um instrumento muito importante, né? Vou dar o meu testemunho aqui, desde que eu conheci o Espiritismo. Cada um tem uma maneira de descobrir, de se conhecer. O meu aconteceu através do conhecimento. Então eu gosto de estudar, gosto de ler, buscar informações, e é através disso que eu estou conhecendo a mim mesmo e vendo quais minhas áreas de sombra, quais os meus vícios, quais os momentos que eu caio, para que eu possa, a partir disso, tentar fazer, começar a fazer, lutar para conseguir minha reforma íntima. Então o conhecimento ele é extremamente importante, né? Há quem diga, estudar é bobagem, para que a gente vai perder livro? Não, é extremamente importante, mais uma vez, mandamento espírita, instruí-vos. Então busque conhecimento que vai permitir que você conheça a si mesmo. A humanidade, a gente percebe, ela avançou demais no curso do conhecimento, no campo do conhecimento, mas quase nada em sabedoria. A gente viu lá no início da parábola a dicotomia conhecimento, sabedoria. Então a gente mandou o homem à lua, a gente desenvolveu tecnologias incríveis, curamos várias doenças, aumentando a expectativa de vida, desenvolvemos a agricultura, a ponto que hoje a gente produz alimento suficiente para alimentar o mundo inteiro. Alimento físico para a humanidade, o mundo inteiro. Mas quantas pessoas a gente vê passando fome? Né? Recentemente eu li uma reportagem que o preço do tomate estava muito barato. Os produtores estavam jogando o tomate fora para criar escassez e fazer o preço subir. Né? Então o que adiantou esse conhecimento se a gente não aplica a sabedoria à lei de Deus? Né? Se eu já plantei o tomate, por que eu vou jogar fora? Tanta gente passando fome no mundo para criar escassez, né? Quando a gente passa aqui no Paraná e vê esse tanto de silo, o que é esse silo para armazenar grãos? Para criar escassez, oferta e procura e manipular o preço, né? A gente avançou tanto, mas a gente vê milhões de gente passando fome. A gente desenvolveu curas para doenças, mas eu, pelo menos ali no fórum, todo dia eu vejo alguém buscando remédio. Quantas pessoas morrem simplesmente, a cura da doença existe, mas não tem acesso ao medicamento? Né? Porque não pode comprar. A gente está em plena pandemia com todo mundo sofrendo uma crise, restrições financeiras e as farmacêuticas aumentando o preço dos remédios. Tivemos um reajuste no último mês. Né? Como é que a gente evoluiu tanto em conhecimento, mas tão pouco em sabedoria, em moralidade? Né? É preciso então a gente alterar esse passo, trazer a evolução do conhecimento para a sabedoria também. Né? Então temos certeza, e outra coisa que a gente percebe, as pessoas estão extremamente cônscios, né? Conscientes dos seus direitos, e exigem, a gente vê pessoas passando na rua, organizando, o meu direito, todo mundo está cheio de direito e conhece e brada os seus direitos, mas e os deveres? Né? Todo direito corresponde a um dever, e os deveres? Não vejo ninguém bradando e cumprindo o dever. Né? Todo mundo quer exigir os seus direitos, mas cumprir com o seu dever, nada. E essa parábola, o que Jesus nos provoca a reflexão vamos cumprir nossos deveres. Porque o que o samaritano fez aqui foi simplesmente cumprir um dever da lei moral de Deus. Né? Então ele não exigiu nenhum direito, ele não exerceu nenhum direito, ele cumpriu um dever. Será que agora que já evoluímos tanto em conhecimento, a gente não deve cumprir com nossos deveres morais para a gente fazer evoluir a sociedade? Então essa é uma reflexão que traz também nessa parábola. E quando eu digo de deveres, não só deveres materiais, deveres espirituais também, né? A gente exige tanto, por exemplo, deveres materiais. Às vezes a gente exige tanto do governo, né? Eu quero uma escola de qualidade para os meus filhos, eu quero medicamento no posto de saúde, eu quero ruas de qualidade, mas será que eu não dou um jeito de obter um recibo fraudulento para abater no meu imposto de renda? Será que eu incrementei minha casa, eu fui lá na prefeitura declarar que eu construí uma piscina para aumentar o meu IPTU? Né? Então a gente cumpre com nossos deveres materiais? Mas é um absurdo, o governo corrompe esse dinheiro. Vamos ver o que Jesus disse: dai a César o que é de César.
e dá a Deus o que é de Deus. Então cumprimos também nossos deveres espirituais. Devemos também ajudar ao próximo, praticar a compaixão, não só conhecer e adorar, né? De nada adianta eu andar com um crucifixo enorme no peito se eu nada faço. O Gandhi conta, e Gandhi não era cristão, mas ele conta uma vez na Índia, um soldado deu 2 bufetadas, jogou ele ao chão e provocando Gandhi, perguntando a ele: você não vai revidar? Ele queria que Gandhi revidasse, porque Gandhi, muito pacífico, ele provocava o Gandhi para ver se o Gandhi revidava. E o Gandhi ali não revidava, e o soldado então falava com ele: você é um covarde, quem te ensinou essa covardia? E o Gandhi então olhou para ele e respondeu: quem me ensinou essa covardia foi esse senhor pregado na cruz que está nesse crucifixo que se ostenta no peito. Então, lembramos que Jesus nos ensinou então a cumprir nossos deveres morais. Vamos prosseguir na parábola. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Chegamos então ao ápice da parábola, o momento em que Jesus registra o exercício mais puro da caridade e do amor ao próximo. Então, quando Jesus se refere ao sacerdote, ele diz: descia pelo mesmo caminho. Em relação ao levita, ele diz: de igual modo, ou seja, também descia pelo mesmo caminho, em queda espiritual, como já vimos, de Jerusalém para Jericó. E quando quer isso dizer que os dois, apesar de viver imersos na espiritualidade, também se encontravam em queda material. Agora, em relação ao samaritano, Jesus diz que ele ia de viagem. Ou seja, o samaritano era um viajante, já não era qualquer um. Ele estava ali, simbolicamente, ele tinha um motivo para passar ali. Ele estava em um trabalho, em uma missão. Ele era um missionário. Ele sabia, conhecia o caminho que ele estava percorrendo, conhecia os perigos daquele caminho, mas ele tinha plena consciência de onde ele estava. E ele descia, então, também para Jericó, mas ele descia sem perder sua dignidade, sua estatura moral, né? Ele, como um missionário, assim como os benfeitores descem a nossa esfera, ou descem, a gente vê isso, por exemplo, na série André Luiz, é muito recorrente, que os missionários da luz, eles descem as furnas umbralinas para resgatar aqueles que querem serem resgatados e já estão em condições. Eles descem lá sem entrar no campo mental, sem entrar naquela psicosfera do umbral. Eles eles descem humildemente, né? Muitas vezes eles, como a gente vê, eles, digamos assim, adotam um perispírito, uma externalidade tão, digamos assim, suja para se misturar, mas sem perder a sua dignidade moral em nenhum momento. E o samaritano, ele faz isso, né? Então, como um socorrista, como um missionário, o samaritano, então, ele para, ele não deixa se contaminar. E quando eu digo que ele não deixa se contaminar, vou dar um exemplo por que eu estou afirmando isso. Como eu disse lá que a gente também faz isso, quantas vezes eu vejo, fulano atropelou alguém e não parou para prestar socorro porque disse que ficou com medo que o local é perigoso de ser assaltado, de ser linchado. O samaritano, ele podia ter sido assaltado, ter sido surrado também, porque aquele era um local perigoso, e ele se importou com isso de maneira nenhuma. Ele simplesmente se preocupou com a espiritualidade, com o dever moral que ele tinha que cumprir, sem temer qualquer perigo, ele prestou auxílio àquele homem, né? E quantas vezes a gente não deixa de prestar, a gente entra, quer dizer, é como se a gente entrasse ali naquele campo e a gente também fosse contaminado, porque eu também deixo de prestar auxílio, porque eu também estou com medo de sofrer o mesmo mal que aquele homem sofreu, né? Me lembrou agora uma palestra do Divaldo Franco no início dessa pandemia, que ele falou: não deixemos pelo medo de ser contaminado, de prestar auxílio àqueles que necessitem. Então, ou seja, descer para prestar auxílio sem se contaminar pelaquela psicosfera pesada, viciante. E o samaritano, ele faz isso, né? Então ele não se abalou com isso e não deixou de ser um instrumento de Deus. Então, por isso a gente pode dizer que ele era um missionário. E Jesus deixa simbolicamente isso claro quando diz que ele estava ali em viagem. E tampouco ele se preocupou com um atraso em sua viagem, né? Mais que um conhecedor, ele era um verdadeiro sábio e ele tinha plena consciência de que o sentimento de dever espiritual tinha primazia, prioridade sobre o material,
né? O que ele valia naquele momento era o socorro e não as demais preocupações mundanas, né? Isso, talvez eu faça um dia, fale sobre isso, a questão da prioridade. E Jesus, em outras passagens, deixa isso. Por exemplo, a passagem de Marta e Maria, que Maria estava lá conversando com Jesus, mas Marta se preocupava em varrer, né? Então a gente tem que saber priorizar. O espiritual sempre vai ser primazia primordial ao material. Vou trazer também outra passagem bíblica que mostra isso. Isso está lá em Mateus. Jesus estava lá no banquete, numa festa, na casa de Mateus. No meio do banquete, isso está bem claro na passagem, quando ele está ali comendo um ato material, chega Jairo pedindo socorro porque sua filha estava morrendo. Jesus larga daquela festa material, porque Jesus também vivia no mundo material, daquele banquete, simplesmente levanta e se dirige à casa de Jairo. Ou seja, Jesus está mostrando ali a prioridade sobre o espiritual. E a prioridade que a gente deve ter também, então, em realizar as coisas do espírito, né? Cumprir com o nosso dever moral, ainda que isso nos traza atraso ou prejuízo no campo material. Então, e outra informação importante, ele se aproxima daquele homem chegando aos seus pés. Quando a gente começa a estudar a Bíblia à luz da doutrina espírita, das chaves interpretativas que o Espiritismo nos traz, a gente vai perceber que pés, toda vez que pés é tratado na Bíblia, tem uma significação. O pé, ele significa o alicerce, a base, né? E podemos olhar, toda vez que há menção a pés, há essa noção de base, de fundamento, de sustentáculo. Jesus lavou o pé de seus discípulos, exemplificando a humildade e a disposição em servir o próximo. Mas por que os pés? Porque também simbolizava ser estas lições, a humildade, né, e a disposição de servir ao próximo, sustentáculos da doutrina de Jesus. Ou seja, justamente a noção simbolicamente dos pés. Sustentáculo disso, né? Então ele estava lavando os pés. Por quê? Quais as chagas da humanidade? Orgulho e vaidade. Como é que se combate isso? Com humildade e com caridade, servindo ao próximo. Então é o fundamento da doutrina e ele chega então aos pés. Né? Então o significado que a gente extrai quando ele chega aos pés do homem, ele está demonstrando extrema humildade, né, de quem desceu ao nível de dificuldade daquele, parou naquele lugar perigoso, sem perder sua atitude de moral para cumprir com seu dever espiritual. Vamos prosseguir então. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-se sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. As feridas do homem simbolizam as chagas morais de sua queda espiritual, que lhe abriram as portas às influências negativas. Então, quando ele entra em queda, descendo de Jerusalém para Jericó, baixa seu padrão vibratório, essas feridas dele simbolizam as chagas que essa queda moral constituem e abrem porta, né, para essas influências negativas. É preciso então fechar essas feridas. Como que a gente fecha essas chagas morais? Geralmente pela fé viva e pela reforma íntima. Né? Então é preciso elevar o padrão vibratório desse homem. E como é que o samaritano faz isso? Na parábola consta usando azeite e vinho. O azeite, ele também simboliza, né, dentro dessa simbologia bíblica, ele simboliza a fé viva, ou seja, o combustível que mantém acesa a chama. Lembramos, por exemplo, da parábola da candeia. O que é o azeite ali? É a luz, né? Essa fé que ilumina, que traz o conhecimento, que traz a sabedoria. E o vinho simboliza a espiritualidade. Então, quando Jesus coloca que atou as feridas do homem, o samaritano, com azeite e vinho, o que ele está demonstrando? Está curando as chagas com a renovação da fé íntima e com a espiritualidade. Está elevando de novo os sentimentos, o padrão vibratório daquele homem. Né? Além disso, ele colocou sobre a cavalgadura e levou-o para uma hospedaria.
O samaritano, então, ele retirou esse homem daquela zona de perigo e moveu daquele ambiente pesado para um ambiente seguro. Voltamos lá, André Luiz. O que é que os missionários fazem quando descem as furnas umbralinas para resgatar aqueles que querem ser resgatados, já estão em condições? Retira-os daquele ambiente e leva para eles para colônias espirituais de tratamento. Então, a gente também tira desse ambiente, né? É uma reflexão que eu sempre faço quando eu trabalhei nessa área criminal, sobre internação compulsória. O que adianta, às vezes, a gente tirar a pessoa, colocar ela num tratamento, por exemplo, de adicção contra droga, seja ela álcool, tratamento a substâncias entorpecentes, se depois que sai daquele tratamento, aquela pessoa vai voltar para o mesmo ambiente viciado que ela vivia? A experiência que eu tenho, posso estar errado, mas a experiência prática que eu tenho quando eu atuei como juiz da vara criminal é que em pouco tempo a grande maioria, 90%, vai reincidir e vai voltar ao mesmo vício. Porque não basta, a gente precisa retirar então daquele ambiente e levar para um ambiente de recuperação, para um ambiente sadio. E isso que o samaritano faz, que Jesus demonstra, tira daquele ambiente pesado e leva para um ambiente seguro, que era a hospedaria. Da mesma forma que os benfeitores fazem, retirando aquelas pessoas que já estão em ponto de serem tratadas das furnas umbralinas e leva ele para casas, colônias espirituais de recuperação. Vamos prosseguir. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais do que gastares eu te pagarei quando voltar. Veja que além de todo o apoio imediato, o samaritano não abandona o homem, deixando-o aos cuidados do hospedeiro e deixando recursos para as despesas do evento, além de garantir que voltaria para arcar com todas as despesas que se fizerem necessárias. A gente percebe nisso que o samaritano era uma pessoa benevolente, de boa índole, tanto que ele conquistou a confiança do hospedeiro, né? O hospedeiro permitiu que ele fosse embora e que eventuais despesas, além dos 2 denários, que ele pagasse posteriormente, né? Ou seja, ele deu crédito para o bom samaritano. E quando a gente dá crédito para alguém, crédito vem da palavra crer, né? Eu dou crédito para alguém que eu confio, né? Tanto que quando um amigo, por exemplo, às vezes ocorre isso, um amigo pede a gente dinheiro emprestado, a gente empresta, ele nunca mais paga. A maioria das pessoas emprestaria dinheiro de novo para esse amigo? Não, porque você perdeu a fé, você perdeu a confiança nesse seu amigo. Então, o samaritano era uma pessoa de tão boa índole que ele conquistou a fé, ele tinha a fé, tinha a confiança do hospedeiro. Então, ao final disso tudo, o que eu posso dizer? A gente compreende então que o homem assaltado, o sacerdote e o levita representam nós, a humanidade encarnada que estamos. Desde Adão e Eva, quando surge o mal, estamos em constante queda espiritual. Nós estamos numa descida de Jerusalém para Jericó, desde aquele momento. Então somos nós. Por isso que Jesus não descreve o homem, qualquer um de nós. Estamos caindo. E quem representaria o samaritano, né? Então vou dar uma conclusão aqui. Essa conclusão eu vou ler porque eu coloquei aqui, eu usei 3 bibliografias para isso. Algumas chegam e eu fiz uma síntese da conclusão, que foi o que eu compreendi também ao estudar essa parábola. Então, para mim, quem representaria o samaritano? Não seria o próprio Jesus que desceu como abnegado missionário, humildemente, para nos encontrar naquela zona de livre queda espiritual, encarnando entre nós, mas sem perder sua envergadura moral, se colocando aos pés da complexidade dos nossos problemas humanos, para, através da sua compaixão, misericórdia e amor, curar com seus ensinos essenciais para o desenvolvimento de nossa fé viva, o azeite e a reforma íntima, o vinho, deixando-nos todos os recursos necessários para tanto, seus ensinos, colocando-nos sobre o abrigo e consolo da sua abnegada falange de missionários, os hospedeiros, né? Que são os espíritos de luz, que estão sempre nos inspirando e nos auxiliando, e prometendo que retornaria para nos conceder tudo mais o que for gasto, né? Ou seja, ele retornaria para conceder ou pagar aquelas despesas necessárias. E onde está esse retorno? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27.
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Né? Ou seja, pagaria a tudo aquilo que foi gasto no nosso soerguimento, na nossa recuperação e desenvolvimento moral. Prosseguindo a parábola, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou da misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. O doutor da lei sempre soube quem era o próximo. E será que nós também sempre não soubemos quem era o próximo? Sempre está na nossa consciência quem era o próximo. Tomemos então o ensino contido nessa parábola para passarmos a amarmos todos os nossos irmãos em humanidade, fazendo bem instintivamente e não apenas àqueles com quem identificamos alguma afinidade ou que pertence ao que julgamos nosso grupo comunidade. Somos todos irmãos em humanidade. Quando a gente falou sobre Brasil, coração do mundo, a gente diz que a nossa missão como coração do mundo é ensinar os outros países a terem um coração, a serem fraternos, né? A amarmos uns aos outros e sermos caridosos sem olhar a quem. Né? Então vamos fazer isso que Jesus nos ensina nessa parábola do samaritano. Para finalizar, então, eu gostaria de deixar uma seguinte mensagem de Caibar Chutel, que foi um grande pensador e expositor espírita, sobre essa parábola. Não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro. Isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente assim, ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Então essas as reflexões de hoje. Antes de encerrar, vamos fazer nossas irradiações, rogando ao Pai, né, que mande sua luz, suas bênçãos, o apoio e o consolo dos missionários de sua falange de trabalhadores do bem, a todos aqueles que se encontram enfermos, seja por essa pandemia, pelo Covid, ou seja por qualquer outra enfermidade, que lhes leve resignação, força para enfrentar essa provação. Também aqueles familiares nessa pandemia com o Covid, aqueles que estão doentes, enfrentando essa enfermidade, enfrentam ela sozinhos, sem a proximidade nos hospitais, sem o amparo da família. A família que também sofre com essa distância, com essa ausência de informações. Que o Senhor possa amparar também os órfãos, aqueles que se encontram presos por se manterem ou por desconhecimento ou por rebeldia ainda no caminho do mal, e também aquelas mães que sofrem com os seus filhos, né? E que o Senhor possa buscá-los, né? Como o Senhor disse, nenhuma ovelha ficará perdida, que o Senhor possa tocar-lhes o coração e convidar-lhes a todo momento a essa reforma íntima. Pedimos, Pai, que o Senhor, através dos mensageiros, coloquem os fluidos necessários na água que aqui se encontra e na água que se encontra na casa de cada um de vocês, para que possamos ter um pouco de equilíbrio energético, de equilíbrio espiritual, para enfrentarmos todas as provações e expiações desse momento de transição planetária. Também, antes de encerrar, vamos ler uma mensagem do dia, hoje dia 6 de julho de 2020. Eu vou ler uma mensagem ditada pelo Espírito Sheila e psicografada por Cleiton Levi. A mensagem de hoje no clima da prece. Acalme o seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta do equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico.
Há, porém, doentes saudáveis, do ponto de vista espiritual, assim como existem pessoas em plena posse de energias físicas, entretanto doentes de espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam um quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece, e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. Que tenhamos todos uma semana abençoada e peço a Jesus permissão para encerrar os trabalhos dessa noite. Que assim seja.